Não existe, você sabe, nada mais importante do que a paz. Você não ganha ela, você não compra ela, você conquista ela com atitudes sábias e muito esforço, que é na outra tradução, esforcem para viver em paz com todos. Em primeiro lugar, com Deus, consigo mesmo, com o seu próximo, que diz respeito à sua casa, à sua família, e os outros. Não negocie a paz. Não permita que nada roube a sua paz. Se você viver em pendência, tendo pendência com o seu próximo, você não vai ter paz. Se você viver cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de ira, cheio de vingança, como aqueles que fizeram o mal contra você, se você viver ofendido, se você viver desejando o mal, se você, olha, presta atenção nisso, se você se alegrar com o mal, tem pessoas que se alegram com o mal, com o sofrimento do próximo, se alegra com o mal, com o sofrimento do ímpio. Ele tem prazer nisso, e o Senhor diz assim, ó: se você for uma pessoa que se alegra com o mal, se você for uma pessoa que se alegra com a derrota, se você for uma pessoa que se alegra com a dificuldade dos outros, ainda que você considere ele o seu inimigo, ainda que ele tenha feito mal para você, se você se alegrar com o mal, você de maneira nenhuma ficará sem castigo. Porque é aquela palavra que Deus quer de nós: chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram, mas chorem também com os que chorem. Se você, eu e a minha esposa, nós somos um. Nós precisamos de viver em paz. O meu primeiro ministério é o meu casamento, é a minha casa, é a minha família. Se eu não respeitá-la, se eu não amá-la, se eu não renunciar, se eu não admirar, eu não vou ter paz no meu casamento. E eu preciso dessa paz. Ainda eu falava hoje pela manhã com um pastor. Quantos pastores do mais alto nível fracassaram no seu ministério por causa do casamento? Como é importante você buscar a paz. Esforcem-se para viver em paz com todos. Se eu não tiver uma vida de disciplina, disciplina na atividade, disciplina no alimento, disciplina na leitura, disciplina na oração, disciplina no jejum, disciplina na minha vida espiritual, eu não vou viver em paz comigo mesmo. O meu corpo é a máquina que me carrega, que carrega a minha alma, que carrega o meu espírito. É o templo do Espírito Santo aqui, aonde o Espírito Santo habita. É aquilo que a minha alma, o meu espírito vai usar para eu cumprir com o propósito, o meu propósito aqui nessa terra. Então, se eu não tiver uma vida de disciplina, ele vai me deixar na mão, ele vai adoecer, ele não vai ter energia. E ainda mais com Deus. Busca, se esforce para viver em paz, para ter paz com Deus. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da graça de Deus. E no pecado, ninguém tem paz.
Na desobediência, ninguém tem paz. Esforce para viver em temor. Você só vai ter paz com Deus se você tiver temor. Temor, como nós falamos domingo, é você ter um respeito extremo por Deus. Não é você ter medo de Deus. Eu tenho medo de Deus colocar uma doença. Eu tenho medo de Deus fazer algo, Deus permitir algo. Não, temor é você ter um respeito extremo por Ele. Temor é você amar o que Deus ama, respeitar o que Deus respeita. É você odiar o que Deus odeia, rejeitar o que Deus rejeita. É você odiar o mal, odiar o ódio, odiar o orgulho, odiar a prepotência. Porque esse sentimento é o que afasta as pessoas de Deus. É o sentimento que tomou o coração de Lúcifer, de Satanás. Temer a Deus é você odiar a palavra, o falar perverso, o falar de julgamento, o falar de crítica, as palavras torpes. Você sabe que a gente conhece uma pessoa é por aquilo que ela fala dos outros, não é por aquilo que ela fala dela. Você mostra quem é você de verdade, a maneira que você fala dos outros. Quando você fala dos outros, você está mostrando quem realmente você é. É você odiar as palavras pesadas, as palavras torpes, as palavras de críticas, as palavras de julgamento, as palavras que derrubam. É você odiar o mau comportamento. Através do nosso comportamento, nós afastamos as pessoas de Deus ou aproximamos as pessoas de Deus. Você sabe que o mundo não lê a Bíblia, nem o crente lê a Bíblia. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Que você fez um estudo da Bíblia? Deixa eu ver. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Que você estudou a Bíblia? Nem o crente lê a Bíblia. Dificilmente um cristão, ele estuda, não é ler um versículo. Dificilmente um cristão, ele estuda, ele conhece a Bíblia. Quanto mais o mundo, quanto mais aqueles que estão lá fora. Então nós somos a Bíblia que o mundo está lendo a todo momento. Nós somos a Bíblia aberta que o mundo lê a todo momento. Por isso que Jesus diz que as nossas boas obras, elas precisam brilhar como astros nesse mundo de trevas, diante dos incrédulos, para que eles vejam a glória de Deus. O mundo, as pessoas não veem Deus, elas veem você que servem a Deus. Cristão significa um pequeno Cristo. As pessoas veem a gente. Então, tem muitas pessoas que repudiam a igreja, repudia o evangelho por causa do mau comportamento daqueles que conhecem o evangelho, que frequentam uma igreja. Tem pessoas que você fala, vamos para a igreja, de jeito nenhum. Fulano frequenta aquela igreja, de jeito nenhum. Para fazer o que ele faz, para falar o que ele fala, para ter a vida que ele tem. Prefiro ser espírita, prefiro ser católico, prefiro ser ubandista, kardecista. Eu prefiro não ser nada do que ir para a igreja, do que ser igual ao fulano. Por causa do mau comportamento. Temer a Deus é você odiar o mau comportamento. O nosso comportamento, ele afasta as pessoas de Deus ou ele aproxima as pessoas de Deus. Quantas pessoas que hoje elas estão na igreja também por causa do bom comportamento do fulano que buscou a Deus,
mudou o caráter, mudou o espírito, mudou a fé, mudou as atitudes, e a pessoa disse: eu quero isso para mim. Se a vida dele foi mudada, a minha também vai mudar. E aí a pessoa, ela vem. Temer a Deus é você odiar o mau comportamento. Temer a Deus é você ter um coração cheio de amor, cheio de perdão. É você ter um coração fiel a Deus, a você mesmo, ao próximo. É você ter um coração equilibrado, cheio de equilíbrio. É aquilo que nós falamos no domingo. Nós não temos o controle sobre o coração das pessoas. Nós não temos controle sobre a boca das pessoas. Nós não temos controle sobre as atitudes das pessoas. Mas você tem que ter o controle da sua vida. Você tem que ter o equilíbrio da sua vida, do seu coração. Não é o que sai dos outros. Estão me xingando, estão me caluniando, estão me amaldiçoando, estão me perseguindo, estão puxando o meu tapete, estão fazendo o mal. Para Deus não importa nada daquilo que os outros fazem com você, mas o que você faz com aquilo que as pessoas fazem com você. O que você faz com aquilo que acontece com você. Para Deus não é o que sai dos outros, é o que sai de você. Ele deu o domínio próprio para você, não foi para outra pessoa. Ele deu o domínio próprio para você. O domínio próprio faz parte, da árvore, do fruto do Espírito. Domínio próprio, você ter o domínio. A gente não pode ter o domínio. Às vezes a pessoa quer ter o domínio sobre os outros, o controle sobre os outros. Não, você tem que ter o controle de você, o controle da sua vida, do seu coração, da sua boca, da sua mente. Temer a Deus é você ter um coração cheio de equilíbrio. Esforcem-se. Aqui, ó.